Você viu como é que mudou a igreja? Bota aí, Felipe, de novo. Como mudou, né? Como Deus tem feito grandes coisas. Eu creio muito no poder de Deus, creio muito naquilo que Deus vai fazer daqui para frente, e eu quero motivar você a sonhar. Amém, Felipe? Pode tirar. E hoje nós estamos falando nas nossas células sobre unidade, e eu prego hoje sobre isso. Nós somos fortalecidos através da unidade, nós somos fortalecidos na unidade. Quando estamos unidos no mesmo ideal, no mesmo propósito, nós somos fortalecidos, e a visão que nós temos, a visão do reino de Deus, ela consegue expandir, ela consegue crescer. O reino de Deus só cresce em unidade. Amém? Fala assim: unidade, ela nos faz crescer. E nós precisamos entender que quando estamos unidos no mesmo ideal, no mesmo propósito, nós vamos avançar, não segundo aquilo que eu acho, que eu quero, mas segundo a visão que Deus tem nos dado. Amém? Porque muitas das vezes eu faço coisas que eu não queria fazer, mas Deus me direciona para fazer. Então eu quero ler um texto com vocês e falar com vocês rapidamente. Terminaremos 9 horas hoje a palavra, amém? Em nome de Jesus, vai crendo aí. Números 13, versículo 26. Nós poderíamos falar de unidade em outros textos, mas esse texto ele me salta muito aos meus olhos, pela fidelidade e união de 2 homens. Números 13, 26 diz assim: e eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão os frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas e os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Estão aí, irmãos? Os caras não acreditavam que eles iam possuir a terra. Por quê? Porque nós somos tentados a olhar as dificuldades que são as barreiras naturais, que não nos fazem avançar e expandir. Nós somos tentados a olhar as dificuldades, nós somos tentados a olhar que nós não temos muito tempo, nós não temos dinheiro, nós não temos... É isso, nós somos tentados o tempo todo a olhar para as nossas limitações. Mas se você acreditar que aquele que chamou você é fiel para te levar ao sonho e ao propósito, você, se guardar o seu coração, você já tem pelo menos 99% de chance de chegar lá. Porque quem está com você é o Senhor de todas as coisas. Amém ou não amém? E na realidade, nós aqui no Arsenal estamos diante de uma palavra profética sobre uma expansão. Fala assim, expansão. Mas para que ela se cumpra verdadeiramente, nós precisamos entender que eu, você, na sua casa, onde você estiver, você precisa estar falando sobre a expansão. Você está entendendo ou não? O marketing digital, ele diz que quanto mais você propagar uma palavra, mais chance dessa palavra pegar
nas pessoas e virar um chiclete, mesmo que essa palavra possa ser uma mentira. É o que às vezes acontece na internet. A gente recebe uma palavra que é uma mentira e a gente acha que aquilo é uma verdade. Mas no reino de Deus é diferente, porque a palavra dele é verdade. Então, se ele deu uma palavra de expansão para a gente, isso vai acontecer. Agora, precisamos guardar o nosso coração. Por quê? Porque o tempo, o nosso interior, ele vai lutar contra isso. Porque nós vamos dizer: cara, eu quero muito, mas eu não tenho tempo. Eu quero muito, mas eu não tenho chamado. Eu quero muito, mas eu não sei falar. Irmãos, Moisés também não sabia falar e tirou o povo do Egito. Então Deus quer usar pessoas normais. Deus quer usar pessoas com as suas limitações. Deus, se Ele quiser transformar você, Ele vai transformar. Mas se Ele não quiser, Ele vai usar você do jeito que você é. E não é zagalo não. E o povo vai ter que te engolir do jeito que você é. A expansão, ela requer algumas coisas. E uma das coisas primordiais para alguém que quer expandir é ter unidade na visão. Fala assim: unidade na visão. Você já parou para pensar que Deus escolhe pessoas como você para participar de um momento especial da igreja? Eu quero que você entenda isso. Deus separou você para participar desse momento de expansão da igreja aqui no Arsenal. Porque quando nós chegarmos lá no final, quando Ele voltar, você vai dizer para Ele: Senhor, está aqui os feixes, está aqui o que eu fiz, está aqui o que eu contribuí. Senhor, eu não sou daqueles que só era ouvinte, eu participei. Nós precisamos entender, para que isso aconteça, nós precisamos realmente decidir parar de ser ouvintes a pessoas ativas na missão. Porque os ouvintes só ouvem, mas não propagam. Você não só vai ser ouvinte, como vai ser propagador do Evangelho. Você não vai ser só ouvinte de uma palavra que você pode até achar boa, mas chega na segunda-feira você perde toda ela. Deus quer levantar você como um propagador do Evangelho nessa terra. Deus chamou você, não foi simplesmente para te salvar e levar você para o céu, porque isso Ele já fez há 2000 anos atrás. Ele chamou você para você ser um propagador do Evangelho aonde você for. Você precisa acordar para isso. Por quê? Porque senão você está gastando a sua vida e o seu esforço do seu modo, do seu jeito. Mas Deus quer que você comece a gastar a sua vida para Ele, porque para Ele são todas as coisas. Amém? Deus escolheu pessoas específicas e você está aqui hoje porque Deus te escolheu. Eu fico imaginando daqui a 10 anos. Eu fico imaginando as pessoas que nos conhecem hoje e vão nos conhecer daqui a 10 anos. Vão voltar para aqui daqui a 10 anos. E aonde você quer estar e como você quer ser igreja daqui a 10 anos. Você já pensou nisso? Porque nós nos preparamos para o futuro profissionalmente, mas muitas das vezes não projetamos o nosso futuro eclesiasticamente. A gente não consegue preparar o nosso futuro vendo o reino de Deus expandindo através de nós. Se daqui a 10 anos você continuar sentado nessa mesma cadeira, não nessa, porque a gente vai ter uma cadeira melhor. Amém? Daqui a 10 anos a gente vai ter um espaço maior. Aqui vai ser só o culto das crianças. Amém ou não amém? Você acredita nisso? Você acredita mesmo? Porque eu acredito. Nós precisamos entender que como que nós vamos chegar daqui a 10 anos. Porque quando eles colocaram essa foto, eles não sabiam a minha palavra, mas ela veio confirmar aquilo que Deus estava colocando no meu coração. Por quê? Porque nós somos motivados a viver por aparência. Nós somos motivados a viver pelas circunstâncias. Mas Deus está nos levando a voltar a sonhar como Josué e Caleb sonharam. Amém? E guardar a visão da promessa. É porque Deus sempre escolhe um povo. E a gente precisa entender isso.
Deus não escolhe indivíduos simplesmente por escolher. Ele escolhe um indivíduo que será lançado dentro de um povo, para abençoar esse povo. Deus está colocando você aqui para você abençoar esse povo. Deus está colocando você aqui para você abençoar essa terra. Aonde você chegar, você tem que ser bênção. Aonde você chegar, você tem que frutificar. Amém ou não amém? Primeiro tema e primeiro ponto de hoje, e eu estou correndo para que a gente possa terminar no horário. Nós só vamos ser fortalecidos na unidade se a gente guardar o nosso coração. Fala assim: guardar o coração. Um coração guardado é um coração que permanece unido. Um coração guardado é um coração que não se estremece por mais notícias. Um coração guardado é um coração que ele é fiel, independente do que aconteça. Amém ou não amém? Queridos, guardar o coração é um dos maiores desafios que nós vamos enfrentar. Ou melhor, é um dos maiores desafios que nós temos enfrentado nessa vida tão dinâmica, que tudo muda muito rápido nesses dias. É o desafio para que eu e você possa prestar atenção aonde nós estamos depositando o nosso coração. Nossos corações, eles são vulneráveis. Nós temos os nossos corações vulneráveis, muitas das vezes vulneráveis a palavras que nos ferem. Às vezes uma palavra, e não é de pastor, não é da igreja, às vezes no ambiente familiar, às vezes no ambiente corporativo, uma palavra nos fere. E um coração ferido, ele não consegue avançar. Um coração ferido, ele não consegue produzir. Você que trabalha com pessoas e está numa gestão, irmão, é uma realidade hoje. Você precisa criar um ambiente agradável na sua empresa para que ela possa desempenhar o papel necessário para ela. Porque se você tiver uma equipe fragilizada, uma equipe ferida, você não terá os resultados que você almeja. E nós precisamos olhar para a nossa igreja não como uma empresa, mas nós precisamos olhar para a nossa igreja com essa visão também, que um ajuntamento de pessoas feridas só vai gerar ferimento nos outros, mas um ajuntamento de pessoas curadas, ela vai produzir pessoas curadas. Então aqui é o momento de você ser curado, aqui é o momento de você ser tratado, aqui é o momento de Deus te preparar para te enviar para algo muito maior. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente olha para o arsenal, e a gente olha e faz igual os saduceus faziam. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Só os que leem Bíblia vão entender o que eu disse. Porque olharam para Jesus e eles disseram: quem é esse cara aí? Quem é esse camarada aí? Esse aí não é filho de José, o carpinteiro? Ele não é lá de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas as pessoas não sabiam que a essência de Jesus não era Nazaré, era o céu. Eles não entendiam que a tua essência não é a terra, a tua essência é o céu. E a pergunta que eu posso dizer para você: pode vir alguma coisa boa do arsenal? Claro que pode. Vocês são a resposta de Deus para esse bairro. Deus está plantando vocês aqui para que esse bairro mude. Uns 10 acreditaram aí. Nós precisamos olhar para o nosso coração, porque às vezes nós somos feridos por palavras, por ações externas, internas e externas. Nesse texto nós vemos a importância de como as palavras e as percepções podem influenciar um grupo. Nesse texto que nós lemos, nós olhamos um grupo de pessoas, 12 especificamente, que olharam a terra da mesma forma que todos os outros olharam. Eles tiveram poder e a possibilidade de pegar no fruto como todos pegaram. Eles olharam as pessoas, os gigantes, eles olharam as dificuldades como todos olharam. Mas 2 destoaram daquilo que os outros achavam dificuldades. Você está entendendo? 2 olharam as mesmas coisas e disse: nós vamos avançar. E ele chegou a ponto dele dizer aqui no texto, no versículo 30: então Caleb fez o que? Calar o povo. Eu fico imaginando essa cena no deserto.
ele chega perante Moisés e Arão, e ele deixa que os outros 10 falassem, e eles falaram. Mas no momento onde Caleb toma a palavra, o povo já estava chorando. Caleb disse: calem a boca. Porque o que ele está dizendo aqui? Calem-se perante Moisés, e disse: subamos e tomamos posse da terra, porque é certo que venceremos. A visão de uma promessa faz toda a diferença. Fala assim: a visão de uma promessa faz toda a diferença. Mas isso não começou aqui em Josué, nesse texto. Isso começou lá em Números. Na realidade começou antes, mas em Números, na realidade em Gênesis 33 que começou. Números 14, 7, um pouquinho à frente, Josué e Caleb diz assim: e disseram a toda a comunidade israelita: a terra que percorremos para espiar, ela não é boa, ela é excelente. Se o Senhor, aí entra o que eu e você tem que fazer, porque a terra é excelente. Ele diz: se o Senhor se agradar de nós. Sabe por que a gente está vindo aqui orar sexta-feira? Se derramar na presença de Deus? É para que Deus se agrade da gente. Não é porque o Valmir, o pastor Valmir quer, é porque Deus precisa se agradar de nós. A gente precisa ser ouvido por Deus, e a gente precisa ouvir Deus. Está entendendo ou não? Ele diz: se Deus se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde flui o quê? Leite e mel, e a dará a nós. Será que ele tirou isso da cabeça dele? Será que Josué e Caleb, ele olhou para essa terra e disse: essa terra que emana leite e mel? Sabe por que eles tiveram essa visão? Porque há 40 anos atrás eles estavam atravessando o mar vermelho, e eles olharam para trás e disse: eu não volto mais para o Egito, nunca mais. Eu confio em você, Moisés. Eu confio no Deus que está te guiando. Conte comigo. E Josué e Caleb foram os únicos 2 que não deixaram que o coração deles entrasse em dúvida, medo ou distração. Êxodo 33, versículo 1 em diante. Abre aí para mim, meu filho, por favor. Isso. Depois o Senhor ordenou a Moisés: sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: e darei a sua descendência. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus. Aí, meu irmão, aí você presta atenção aqui. Eu fico imaginando na cabeça de Josué e Caleb, Alex, porque quando eles olharam para a terra, Alex, eles olharam simplesmente essa palavra, porque no coração deles, Alex, não tinha outra visão. Os outros não entendiam a palavra, porque eles já tinham esquecido daquilo que foi dito há 40 anos. Mas dentro do coração de Josué e Caleb, aquilo estava vivo diante deles. Quando eles olhavam o gigante, eles entendiam: olha, vai ter um anjo na nossa frente derrubando esse gigante aí. Essas cidades fortalecidas com fortificações, elas vão cair por terra, porque o anjo do Senhor vai na nossa frente. Entendeu? Eles não lembravam, mas quem mantém a visão lembra da promessa. Quem tem a visão, ele é otimista diante da adversidade. O nosso Deus está chamando a nossa atenção, dizendo: olha, você está olhando para onde? Você está olhando para onde? E ele diz assim: expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os eveus, os jebuseus. Vão para a terra onde flui o quê? Os outros não sabiam.
os outros não lembravam, mas na palavra de Números 14:7, ele diz para o povo assim: olha, se o Senhor se agradar da gente, aquela palavra que estava lá 40 anos escondida, que todos os nossos antepassados não acreditavam, mas eu e Caleb ficamos aqui perante o Senhor dizendo: nós não desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, mas nós seguiremos em frente, porque fiel é o Senhor, e por isso eu vou comer do mel dessa terra. Guardar o coração com a visão nos faz conquistar as promessas. Irmãos, Deus liberou palavra para a gente aqui quantas vezes? Deus liberou palavras, agora mantenha a sua visão na promessa que Deus fez, mas arregace as mangas, porque os gigantes virão, mas você não está sozinho. Deus fará que um anjo se levante na sua frente, e ele vai quebrando todas as coisas em nome de Jesus. Uma curiosidade: mas ninguém entrou nessa terra que estavam nesse texto aí. Mas ninguém entrou nessa terra que estavam nessa palavra, porque todos os outros morreram no deserto, inclusive Arão. Nem Arão entrou. A Bíblia diz que só pessoas com 20 anos para cima, para baixo, que entraram na terra. Sabe por quê? Porque Deus ama a fidelidade. Eles manifestavam a visão da promessa, vividas por Ele dentro do coração deles. Eu fico imaginando essa galera, irmãos, dizendo para eles: cara, vocês estão malucos, tem muito gigante, a gente não vai conseguir. Ele fala: cara, vocês não entendem, a gente tem uma palavra. Fala para a pessoa que está do seu lado: cara, se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem uma palavra, você tem tudo, meu irmão. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Pode passar ano, pode passar dia, mas a palavra dele não vai passar. O que a gente precisa é o que a gente precisa fazer, irmão, de verdade, é não atrapalhar Deus. A gente não pode atrapalhar Ele. A gente tem que fazer o que Ele mandou fazer. O que Ele não mandou, não faça. Para de ouvir o teu coração, porque enganoso é o coração. Por isso, guarde o teu coração, para que o teu entendimento tenha essa revelação da palavra. Eu fico imaginando as dificuldades que Josué e Caleb passaram. Eles passaram por diversas provações, mas não perderam a visão que eles tinham daquilo que Deus tinha planejado e prometido, a ponto deles dizerem: essa terra, mesmo com gigante, mesmo com essas dificuldades, ela é a terra que mana leite e mel. É isso que a gente precisa ter. Da mesma forma, nós precisamos ser vigilantes com o que permitimos entrar na nossa mente e no nosso coração, porque às vezes coisas entram na nossa alma, e agora a gente tem um negócio na nossa mão chamado celular, que entra tanta coisa ruim. Entra coisa boa também, mas entra tanta coisa ruim dentro da gente, entra tanta mentira dentro daquilo ali, e a gente acaba acreditando. Irmãos, são coisas absurdas, e a gente é alimentado por essas coisas absurdas. Eu acho que a maior dificuldade que a igreja tem hoje é de colocar o evangelho da verdade, sem subterfúgio, sem coach gritando, sem isso, porque não precisa disso. A palavra de Deus, ela é suficiente. Fala assim: a palavra de Deus, ela é suficiente. A gente precisa proteger os nossos sentimentos. Quando você protege os seus sentimentos, a sua mente, é um ato de obediência a Deus. Sabe, aquelas pessoas que se deixam levar por qualquer coisa, não seja assim. Mantenha-se tua mente em Cristo fiel. Amém ou não amém? Quando guardamos o nosso coração e a nossa mente, nós começamos a cultivar dentro da gente um ambiente de fé. Você quer perder a fé? Começa a olhar
as coisas naturais de uma forma natural, mas quer alimentar a sua fé, começa a olhar pelos olhos da fé, as coisas que ainda não são, elas começando a tomar forma. Então, eu quero que você entenda isso. Provérbios 4:23 diz algo muito interessante. Você sabe isso de cor. Ele diz: só tem uma coisa que você precisa guardar. Ele fala para você guardar o coração. Olha aí, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Fala assim: guardar o coração é importante para a missão. O missionário precisa ter o coração guardado. Que possamos ser guardiães dessa visão e dessa missão. Que nós possamos entender que com o amor pelo propósito, o Espírito Santo vai nos ajudar a alcançar aquilo que Ele já liberou para nós. Muitas das vezes a gente corre contra o vento, mas Deus está querendo dizer para você nessa noite: se posicione, porque eu quero te usar. Segunda coisa, eu tenho mais 2 minutos, que eu falei que eu ia terminar 9. Para que a gente possa de verdade ser fortalecidos com a nossa unidade, primeira coisa é ter o coração protegido, o coração guardado. Segunda coisa é manter a mesma visão. Filipenses 2, versículo 2 diz assim, Filipenses 2:2 diz assim: completem a minha alegria, tendo o que? Mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só espírito, uma só mente. Nós não queremos que vocês sejam robôs, que não possam pensar. Vocês são livres, vocês têm que pensar. Você não vai ter aqui um pastor opressor que vai dizer para você o que você tem que fazer, se você tem que sair com a sua esposa, se você tem que viajar, se você... Não, irmão, você é livre, vai viajar mesmo, vai passear mesmo, vai gastar esse dinheiro aí, tira o escorpião do bolso, vai passear bastante mesmo, vai passear. Eu estava vendo outro dia, tinha tanta gente da igreja lá em Arraial, que eu ia fazer o culto lá no Arraial. Essa semana foi mais gente para lá agora. Eu falei: meu Deus do céu, por que não me leva? A Cristina está doida para ir para Arraial. A gente aqui não vai ser uma igreja, nunca vai ser uma igreja onde os líderes serão opressores, dizer onde você está, o que você está fazendo, para onde você vai. Não, irmão, você é livre aqui, você é livre. Agora, você não pode perder a visão da promessa, você não pode perder a visão da igreja. A igreja tem uma visão. Qual é a nossa visão, irmãos? Ganhar esse bairro para Jesus. Não é para mim não, porque daqui a pouco eu vou para o céu. Não tão pouco, tá, Jesus? Eu falei assim, em forma de expressão. Estou conversando com ele, vai lá aqui, né? Vai que ele escuta. E minha mãe disse, quando a gente fala assim, os anjos da boca mole lá no céu falam amém. Já era. Eu falei: Jesus, não deixa que esses anjos falem amém não. Quero viver muito ainda, amém, irmãos? Ô Senhor, eles não estão nem acreditando que eu vou viver muito. Senhor, me ajuda, Senhor. Irmãos, quero viver muito, amém? Pastor, pelo menos a metade da igreja quer que eu viva mais um pouquinho. Irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos perder a visão da igreja. Qual é a visão, irmãos? É ganhar esse bairro, é ganhar onde a gente está. Ah, pastor, não mora aqui. Você vai ganhar lá onde você está, porque é para o Senhor, não é para a gente. Está entendendo ou não? Mas se nós nos fortalecermos, o inferno perde. Você está entendendo ou não? A gente precisa entender que quando você consegue compartilhar a visão, ela gera combustível para uma grande unidade. A visão compartilhada, ela se torna combustível para a unidade de Cristo. Quando Paulo exorta os filipenses a terem o mesmo modo de pensar, ele nos lembra que a unidade não é apenas uma questão de estar junto fisicamente, mas é de estarmos alinhados no mesmo propósito. Nós precisamos alinhar a nossa vida no mesmo propósito. Nós precisamos alinhar a nossa casa no mesmo propósito. Se a gente não alinhar a nossa casa no mesmo sentido, a nossa casa ela se destrói sozinha. Se os seus filhos eles puxarem cada um para um lado, meu irmão, não dá certo. Verdade ou não?
Nós vamos ter unidade até dentro da nossa casa. Tu imagina, eu estou casado com Cristina, a gente vai para 29 anos de casado. E vão para 30 em nome de Jesus, para 40, para 50, 60, 70, 80. 80 tá bom, né? Não dá para te aturar mais de 80 não. 80 anos de casado, irmão, é bastante tempo, né? Eu vou ter 95 anos com 80 anos de casado. Eu vou estar vivo ainda, né? Não, então nós vamos passar dos 80. Vamos para os 90 anos de casado, então. 100 anos de casado é o quê? Boda de quê? Hã? Procura aí no Google aí, que depois me fala. Para procurar, está liberado aí para usar o Google para me explicar quanto é. Mas a gente precisa, para a gente chegar lá, a gente precisa ter a mesma visão, está entendendo ou não? O mesmo propósito. Agora, qual é o teu propósito aqui na igreja? Teu propósito é sentar aí e escutar o pastor falar suado, desse jeito, gritando? Ou o seu propósito é somar aqui, a ponto de você poder expandir aqui? Então Deus quer que a gente entenda que essa unidade que a gente está dizendo, ela começa a fluir através de nós, irmãos. E a gente percebe isso através das nossas células, é verdade ou não? Como a unidade começa a crescer nas células. A gente multiplicou as células agora dos homens em 3 células, né? Aí uma célula dá 7, aí na outra semana está dando 1, que aí o 1 foi na outra que abriu lá, até ajustar, mas continua todo mundo participante da mesma coisa. Quer falar com o pastor Valmir para ele já marcar uma reunião da macrocélula dos homens aí, ué? Amém, pastor? Vamos marcar, vamos estar junto, comer um churrasco junto, amém? As mulheres tomam chá e a gente come churrasco. É, irmão, isso aí, vamos comer churrasco. Amém? Então, ter a mesma visão, ela não é você fazer uma lavagem cerebral, que agora nós vamos mandar todo mundo assim, todo mundo com a mesma roupa. Não, o louvor tá usando uma paleta aqui, tá lindo, né? Já percebeu que tá bonito? Eles vêm com uma roupinha tudo mais ou menos parecido, com uma camisa assim, maneiro, sai maneiro nas filmagens. Mas não é isso que a gente está dizendo. A gente aqui não tem uniforme para diácono, não tem. Nós só temos um diácono. A igreja é diácono único, mas nós temos é uma igreja de diácono único, mas é uma igreja que ela tem um corpo, vai ter em nome de Jesus um corpo diaconal, amém ou não amém? Que vai ajudar o Joel, isso que é coisa nova pra gente, tudo novo, irmão, tudo novo. Então, mas essa galera que está chegando precisa ter a mesma visão, uma visão de serviço, uma visão de ajuda, amém ou não amém? Então, irmão, se você pode ajudar em alguma coisa, vem ajudar, vem fazer alguma coisa, amém ou não amém? A gente chamou aqui o pessoal para furar para botar o poste aqui no lugar. Chegamos aqui de manhã cedo, eu cheguei um pouco mais tarde, estava Cristiano e o irmão Francisco lá, metendo a marreta no chão, concreto, prau, prau. Aí Daniel chegou, olhou, falou: irmãos, me compadeci de vocês, vou resolver o problema de vocês. Foi lá, alugou uma britadeira daquela, 2 minutos o buraco saiu, irmãos. O que R$100 não faz, né, Daniel? Rápido. Os irmãos ficaram até felizes aqui. Depois paguei almoço para todo mundo, menos para o Cristiano. Estava meio aborrecido com ele, ficou sem almoçar comigo uns dias. Agora já voltou normal já. Mas eu quero que você entenda o seguinte, irmãos. Você entenda o seguinte: a unidade é que vai fazer a gente crescer. Por isso que quando a gente fala, irmãos, é importante você estar numa célula. É importantíssimo você fazer isso. Nós temos célula online. Você pode entrar online. Irmão, aqui só não faz se não quiser. Célula online, célula sábado, célula só não tem domingo ainda, porque a gente já tem culto, né? E o domingo, irmãos, é o dia da família mesmo. É o dia do Senhor, é claro que é o dia do Senhor, mas é o dia da família, porque tem muita gente que trabalha de segunda a sábado, só tem o domingo para estar em casa. Então a gente já não tem uma reunião de manhã para que você tenha o dia com a família, para que você almoce em família, para que você fique preparando o culto da noite em família, para que todo mundo esteja motivado, amém ou não amém? É isso é unidade, manter a mesma visão. Imagine uma coisa, irmãos, uma grande orquestra tocando, igual nossos meninos aqui tocando. Todos eles sabem tocar, mas eles tocando individualmente, eles só estão tocando.
Mas quando junta todo mundo, não é todo mundo tocando, é uma harmonia que encaixa uma na outra, e você escuta um som maravilhoso. Sabe por quê? Porque é uma unidade. Deus quer que você participe disso. Deus quer que você comece a participar disso, amém, amém? Assim nós somos chamados para trabalhar juntos para o Senhor, cada um contribuindo com seus dons e talentos. Irmão, você tem dons e talentos. Aí quando a gente vê essa galera aqui na frente, olha lá, pastor escolheu só as palhalinhas dele. Não, irmão, não tem nada disso. Tem pessoas aqui que começou a ter relacionamento comigo agora, está comigo há mais de 3 anos, 4 anos, mas só agora que está perto. E eles não são perfeitos, têm suas dificuldades, mas estão dispostos a fazer. Estão dispostos a estar segunda-feira comigo aqui até 11 horas da noite. Às vezes com um cajado na mão, batendo com vontade. Eles sabem disso aí. Porque nesse momento aí a gente bate com vontade. Com vocês é só coraçãozinho, mas com eles não. Firmes, porque eles têm que ser exemplo, amém ou não amém? Então, a visão, quando ela é compartilhada, ela faz multiplicar a fé dentro da gente. Porque quando Josué e Caleb, eles mantiveram a visão da promessa, e eles deram aquela palavra, eles motivaram o povo a acreditar na promessa. Está entendendo ou não? Quando a visão ela é compartilhada, você gera naquele que não tem fé a fé que você tem. Quando você começa a compartilhar a visão que Deus te deu, quando você começa a compartilhar o que Deus já fez na tua vida, com a outra pessoa, Deus começa a gerar na outra pessoa a fé que você tem. Uma das coisas interessantes é que quando Jesus chega na beira do poço lá em Samaria, ele começa a falar com uma mulher, simplesmente, e ele consegue fazer com que essa mulher enxergasse nele a salvação, e essa mulher aceita ele como Senhor e Salvador da vida dela, e algo sobrenatural acontece naquele momento, que às vezes passa despercebido na nossa mente. Aquele que lê o texto, ela entra na cidade. O texto diz que ela entrou na cidade, e ela não entrou de qualquer jeito. Primeiro que ela era mal vista na cidade, mas quando ela entra na cidade, depois que tem um encontro com Jesus, ela já entra diferente na cidade. Ela já começa a passar para aquelas pessoas uma visão transformadora que mudou a vida dela. E as pessoas olham para aquela mulher e dizem: olha, alguma coisa aconteceu com essa mulher aí, porque não é mais a mesma pessoa. Alguma coisa aconteceu com essa pessoa, ela foi transformada mesmo. E ela começou a anunciar o Evangelho, começou a anunciar Jesus, começou a falar de Jesus, a ponto de toda a cidade se converter. Toda Samaria se converteu. E eles foram juntos até o poço, que ela falou assim: olha, vocês precisam acreditar no que eu estou dizendo. Vamos lá, ele ainda está no poço. Ele falou que ia me esperar, vamos lá. Eles voltam para o poço, vem todo mundo para o poço. Quando chega no poço, Jesus olha para eles, dá uma palavra para eles. No meio da palavra, um homem se levanta e diz: Jesus, eu preciso dizer que até esse momento nós acreditávamos no Senhor através dessa mulher, mas agora nós te conhecemos, sabemos que tu és o Deus que mudou a vida dela, por isso nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E a palavra de Deus diz que toda a cidade foi alcançada através de uma visão, de um testemunho. Irmãos, o que Deus fez lá na Samaria, quer fazer na tua rua, quer fazer na tua casa, mas você precisa ter a mesma visão, o mesmo propósito. Amém ou não amém? Sabe qual é o problema? É porque a gente fala de tudo, mas não fala de Jesus, a ponto de convencer as pessoas que nós somos uma pessoa transformada. Mas às vezes a gente não fala de Jesus porque a gente também não é transformado a ponto de falar de Jesus. Mas Jesus quer que você entenda nessa noite que o posicionamento vai fazer toda a diferença na sua vida e na sua história. Até quando você vai ficar brincando com Deus? Até quando você vai ficar trocando Jesus por qualquer coisa? E eu falo qualquer coisa mesmo, porque Ele é único. Essa semana eu passei um vídeo para o Felipe, para o Humberto, de um jovem, aproximadamente 11 anos, 12 anos,
que ele ficou conhecido no bairro dele por ser um pregador do evangelho. Não um pregador de púlpito, aqueles pregadores mirins, que eu acho um absurdo aquilo. Um absurdo. Não porque Deus não possa usar uma criança, Deus usa quem Ele quer. Mas você entraria num avião que uma criança estivesse pilotando? Você entra no centro cirúrgico e você olha quem vai te operar, uma criança, você ficaria sentado na cadeira, na mesa? Então a gente precisa pensar nisso. Não é isso que eu quero dizer, é só uma palavra pastoral para você. Amém ou não amém? Deixa essa criança crescer, dar fruto, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Amém ou não amém? Porque tem muita criança que são ministradas pelos pais, para que os pais ganhem dinheiro através dessa vida dessa criança. Presta atenção no que eu estou dizendo para você, tá? Amém ou não amém? Sem crise? Sem crise? Então tá bom, glória a Deus. Eu estava falando o que mesmo? Mandei um vídeo para Felipe e para Humberto. E essa criança, ele não é um pregador de púlpito, mas é um pregador de vida. E ele disse para a repórter assim: eu simplesmente faço aquilo que Jesus mandou fazer. Quando uma pessoa que é da minha igreja, ela começa a faltar muitos cultos, eu vou na casa dela. E o que você fala? Eu falo para elas que Jesus a ama muito. Eu falo para elas que é tempo de buscar a presença de Deus, porque a Bíblia diz que busca o Senhor enquanto a gente pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto da gente, porque vai ter momento que a gente vai chamar e a gente não vai ouvir mais. Então eu falo de Jesus para essas pessoas, eu visito todo mundo, eu oro por todo mundo. Por que, querido, que você faz isso? Porque Jesus me deu a eternidade para viver. Então eu quero gastar os meus dias fazendo aquilo que Ele mandou fazer. Irmãos, eu parei, fechei o vídeo, comecei a chorar. Eu falei: não, tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. A gente tem que melhorar muito, irmãos. De verdade. A gente tem que ser apaixonado por Jesus. Apaixonado. Loucamente apaixonado por Ele. Sentir a presença dEle não pode ser normal para a gente. Todos os dias tem que ser um encontro diferente. Eu admiro aquelas pessoas que conseguem entrar em Deus, irmãos. Eu admiro aquelas pessoas assim que não quer nem saber o que está do lado, mas Ele quer Deus. A gente precisa entender isso. Amém ou não amém? Terceiro. Ih, rapaz, 9h15. Pode se colocar de pé, eu preciso terminar, de verdade. Tem mais 3 pontos, eu dou no próximo domingo, que não é esse próximo domingo, é o domingo dia 9. Eu termino essa palavra e já entro na segunda parte dessa palavra. Mas eu quero que você saia daqui com esse ponto. O diabo, ele sabe, o nosso inimigo, ele sabe, e esse é o terceiro ponto que a gente vai falar no próximo domingo. Na unidade nós somos mais fortes. Ele sabe que se a gente estiver unido no mesmo ideal, Ele não nos acha. Eu vi um filme pelo menos umas 150 vezes. Vida de Insetos. Quem já viu esse filme? As crianças eram pequenininhas e a gente via esse filme. A gente comprou o filme, né, irmão? Compramos o filme, o DVD na época. A gente botava no Blu-ray que a gente tinha lá e ficava ouvindo aquilo. As crianças: pai, eu quero Vida dos Insetos. Eu ia lá botar Vida dos Insetos. Pai, que filme que você quer ver? Vida dos Insetos. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Sexta-feira a gente vai comer pipoca e ver filme. Qual filme que você quer ver, Bia? Quero Vida dos Insetos. Vitória, eu quero ver Barbie. Eu quero. Não, vamos ver Vida dos Insetos. E um dia desse, já tinha visto esse filme umas 1000 vezes. Nesse dia a gente sentou em casa, estou olhando o filme. Eu já era líder de célula. E eu comecei a olhar o filme com outros olhos. Eu comecei a entender que aquele camarada que chegava dizendo que fazia tudo, ele ensinou algo para aquelas formigas: a unidade. Porque na hora que os gafanhotos vieram, elas se uniram
e o gafanhoto não conseguiu achar quem estava sozinho. Sozinho você é vulnerável, mas se você tiver em unidade, meu irmão, o diabo não te acha. Ele pode ficar bramindo como um leão ao seu derredor, mas ele não vai te achar, porque em unidade nós somos mais fortes. Segura a mão da pessoa que está do seu lado aí, fala assim: na unidade nós somos fortes. Feche os seus olhos, abre o seu coração. Senhor, nós queremos viver em unidade. Pai, nós não vamos desviar nem para a direita, nem pela esquerda, nem, Senhor, por coisas que estão por vir. Nós vamos nos manter fiéis àquilo que o Senhor tem para nós. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Precisamos, Senhor, ser cuidados por Ti. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz e andar em unidade. Se você precisa de unidade aí, irmãos, coloca a sua mão no seu coração, escute essa canção, comece a falar com Deus. Deus, faz eu andar com unidade com meu esposo, com a minha família, em nome de Jesus. Construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Senhor, meu fundamento. Ele é o nosso fundamento. Construa sua vida naquilo que Deus tem para você. Não perca a visão da promessa. Não perca. Não se abale, querido. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, Declare. és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Santo, 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 és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, revela-te a nós, mostra quem Tu és, enche o meu coração do amor que faz. Senhor, eu quero abençoar a vida dos Teus filhos nessa noite. Que essa primeira parte dessa palavra sobre unidade, Senhor, possa ecoar no coração deles. Que eles possam crescer em unidade. Que o Senhor possa se revelar a cada um dos Teus filhos. Que eles possam produzir dentro do Teu reino, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou dentro deles. Eu declaro, Senhor, esse novo tempo de expansão sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida de cada homem, cada mulher aqui. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, esse novo tempo. Amém. 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 Dê um aplauso a Jesus. Acenda as luzes. Pode ficar em pé, a gente já está indo. Queria chamar os aniversariantes, por favor, que eu esqueço, irmãos. Agora eu vou. Amém. Vem pra cá, você que fez aniversário. Vem fazer aqui. Eu falei muito parabéns, muito amanhã. E aí? Agora eu falei, meu parceiro.
você que você fez aniversário? Você? Ah, o Jesus não tá aí, né? Fez aniversário também. Amém? Vem minha irmã aqui, ó. Tudo bem? Vem Denise. Vera também? Vera, já fez aniversário de novo? Irmãos, estenda suas mãos para cá. Senhor, eu quero abençoar a vida dos teus filhos, Pai. Que o Senhor possa dar a eles, Senhor, muitos anos de vida, cheios da tua presença. Senhor, que o Senhor possa dar saúde a cada um deles. Que o Senhor venha multiplicar os dias dos teus filhos com muita graça, com muita unção. Que eles possam viver nesse novo ciclo, Senhor, o melhor que o Senhor tem para a vida deles. Eu declaro a bênção do Senhor em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Estenda suas mãos com a atitude de receber. Não deixe de passar ali e comer um hambúrguer. R$18, combo maravilhoso. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por podermos prestar um culto a ti, culto racional. Muito obrigado, Senhor, por essa liderança que o Senhor tem nos dado. Senhor, que tudo corra segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Amém. Se você me tem no celular, eu queria que você mandasse um oi para mim, dizendo o seu nome, de verdade, porque eu perdi praticamente todos os meus contatos. O pessoal da liderança não precisa, que eu já peguei